Na nossa série de mensagens nos livros da Bíblia, hoje nós chegamos nessa carta pastoral terceira. Paulo enviou duas a Timóteo, esta é a terceira. Tito capítulo 1, verso 4 diz assim: Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar? Bondoso Deus, nós pedimos a Tua orientação para as nossas mentes, para os nossos corações, porque nós aqui chegamos, ó Deus, com muitos fardos. Ó Deus, quantas preocupações existem no coração dos Teus filhos e de Tuas filhas aqui agora. Ansiedades que perturbam, roubam a paz. Algumas, ó Deus, de tão intensas, são capazes até de roubar o nosso discernimento. Por isso, como acabamos de cantar, que os nossos fardos, as nossas preocupações e ansiedades agora sejam depositados aos pés da cruz. Ó Deus, que venhamos a crer de verdade que o fardo que colocamos e trocamos com o Senhor é algo abençoador para as nossas vidas. Entregar os nossos fardos, as nossas dores e descansar no Senhor. Diz-nos a Tua palavra que é encontrar alívio e descanso para as nossas almas. E que esse seja um momento, mais um daqueles momentos em que encontramos paz, alívio, tranquilidade no meio de tantas dores que muitas vezes passamos e enfrentamos. Nós assim oramos e nós assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tito chegou à fé pela instrumentalidade de Paulo. Paulo, diz o texto aí que nós lemos, foi aquele que pregou o evangelho para Tito, que encaminhou Tito na fé. E é bem provável que a conversão de Tito, ela tenha acontecido nos primeiros dias do ministério de Paulo. Porque o livro de Atos e a epístola aos Gálatas mencionam que Tito acompanhou Paulo e acompanhou Barnabé a Jerusalém na primeira viagem missionária. Então é bem provável que Tito tenha se convertido logo no começo do ministério de Paulo. Tito, ele era bem diferente de Timóteo em muitos aspectos. Por que essa comparação com Timóteo? Porque Paulo escreve cartas pastorais para Timóteo e para Tito. Timóteo era judeu, filho de pai grego, ou seja, a mãe dele era judia, mas o pai era grego. Já Tito não, Tito ele era totalmente gentio. Apesar de ter nascido num lar de mãe judia, Timóteo ele não foi circuncidado quando criança. E eu já falei sobre isso aqui na igreja. Num determinado momento ali do ministério de Paulo, Paulo entendeu que Timóteo deveria ser circuncidado como um exemplo aos judeus. Mas quando exigiram que Tito fosse circuncidado, Paulo rejeitou completamente essa possibilidade. E essa atitude de Paulo tem sido o procedimento da igreja cristã desde então. Qual? Quando um judeu se converte, a igreja cristã ela não tem dificuldade de aceitar a circuncisão desse judeu convertido.
Por quê? Porque o cristianismo entende que a circuncisão ela tem uma conotação, um sentido étnico, um sentido da cidadania do judeu. No entanto, a circuncisão ela não deve ser imposta àqueles que não são judeus. Isso por questões teológicas e bíblicas. Então essas são algumas diferenciações que a gente pode fazer entre Tito e Timóteo, jovens pastores a quem Paulo está escrevendo essas cartas pastorais. Tito ele estava numa ilha chamada de Creta. Presta atenção que os habitantes de Creta eram cretenses, não eram cretinos. Cretenses e não cretinos. No entanto, a palavra cretino vem de Creta. Dá uma olhada aí no verso 12 do capítulo 1. Paulo diz assim: um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Daí que vem o sentido de cretino. Então, quando Paulo escreve a Tito, essa carta que nós estamos analisando rapidamente hoje, Paulo está dando orientações a Tito de como ele deve proceder, tanto com cretenses quanto com cretinos. Tanto aqueles que são membros da igreja, quanto aqueles que são daquela ilha ali onde a igreja está inserida. E Paulo diz a Tito o seguinte: olha, meu amigo, você vai precisar de muita fé, de muita sabedoria, de muita capacidade para saber lidar com as pessoas desse local. Olha o que diz aí o capítulo 2, verso 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Então, olha só, Timóteo, Paulo escreve a esse jovem que estava num ministério na igreja de Éfeso. Tito tem o seu ministério na ilha de Creta. E para ambos, Paulo vai dizer: olha, o contexto no qual vocês vivem não é fácil. E aí, então, Paulo vai dar orientações sobre como esses pastores devem proceder no ministério que Deus lhes deu ali naquelas regiões. Então, essas orientações paulinas, passadas a esses dois jovens, são as cartas pastorais que nós temos aqui em mãos. Nessa epístola de Tito, nós encontramos duas declarações de fé que eram recitadas nas chamadas igrejas primitivas. Algo que se perdeu ao longo da história. Algo que nós precisávamos resgatar. Declarações de fé. Precisávamos ter esse hábito de recitá-las em nossos cultos, para que, ao recitar, desde criança, aprendamos e saibamos o que é que nós cremos. Isso era um hábito desde a igreja primitiva. Vamos dar uma olhada aí nessas duas declarações de fé. Capítulo 2, do verso 11 ao 14, é a primeira delas. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Salvador, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A outra declaração de fé recitada pela igreja está no capítulo 3.
a partir do verso 4, diz assim: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então são duas declarações de fé que eram citadas pela igreja como uma espécie de cântico. E aí observa só, no verso 8, o apóstolo Paulo vai fazer um comentário dessa declaração de fé. Olha o que ele diz: essa palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Ou seja, o que está nessa declaração, vocês devem falar, vocês devem anunciar e devem aplicar a vida de vocês a isso, e tudo isso que está aí nessa declaração, isso é proveitoso e é abençoador a vida de vocês. Então, esses dois textos eram declarações de fé recitadas publicamente pela igreja como uma declaração de fé. Seguinte, no primeiro capítulo, agora olhando mais capítulo por capítulo, no primeiro capítulo Paulo recomenda a Tito que o ministério dele deveria colocar aquela igreja ali em Creta em ordem. E ordem aqui não é organização de um ambiente. Ordem aqui é harmonia nas relações. Daí a necessidade que Paulo vai falar a Tito de que naquela igreja deveriam existir líderes qualificados, homens que fossem modelos para os outros, homens que fossem referência para os demais. E aí, segundo o apóstolo, uma igreja com ordem é uma igreja onde existe liderança bíblica, governo bíblico, disciplina bíblica, pastoreio bíblico, direções baseadas na palavra de Deus. É basicamente o que ele vai dizer no capítulo 1. Aí, capítulo 2, Paulo fala da necessidade que uma igreja tem, mesma coisa que ele falou lá para Timóteo, necessidade que uma igreja tem de ter uma doutrina sadia. Paulo vai dizer, olha, para que uma igreja seja salutar e saudável, ela necessita ter uma doutrina sã. E aí ele vai dizer, Tito, sem uma doutrina sadia, os problemas que você tem aí, eles vão se multiplicar. Sem doutrina, os problemas nas igrejas, eles proliferam. É aquela velha história, quem crê errado, não vive bem. Quem crê mal, a vida paga. E nós vimos isso quando nós falamos de 2 Tessalonicenses. Vocês devem se lembrar. Aquela sequência que Paulo faz ali em 2 Tessalonicenses. Paulo diz, olha, vocês estão alimentando e defendendo e crendo numa doutrina equivocada acerca da vinda de Cristo, da volta de Cristo. E essa crença equivocada acerca da volta de Cristo está fazendo com que algumas pessoas deixem de trabalhar. E essa ociosidade, baseado na crença de que Cristo está voltando, está levando algumas pessoas a se intrometer na vida dos outros, fazer fofoca dos outros. Então tudo começa com uma doutrina errada. Creu de forma errada, Cristo está prestes a voltar. Parou de trabalhar, a ociosidade levou a fofoca, levou a práticas que não deveriam ser
encontradas dentro da igreja, Paulo diz a mesma coisa que para Tito. Doutrina errada gera vida errada. Doutrina equivocada prolifera problema. Por isso que eu mencionei aqui há pouco tempo, que John MacArthur falou, olha, eu resolvo 90% dos problemas da igreja do púlpito. 90% dos atendimentos que eu teria que ter no gabinete pastoral eu resolvo do púlpito. Porque quando a igreja é bíblica, os problemas diminuem. E é o que Paulo vai dizer a Tito aqui no capítulo 2. Tito, você vai ter problema, mas se você não for fiel à sã doutrina, esses problemas vão proliferar. Olha o que diz aí no verso 1. Tu, porém, no capítulo 2, fala ou prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Nós vimos que essa expressão sã doutrina, ela vem da medicina. Alguns vão dizer que Paulo usou essa expressão por causa do contato dele com Lucas, que era médico. Uma doutrina sã é uma doutrina com saúde, é saudável. E aí ele diz, observa aí, verso 2, exorta com doutrina aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Algumas versões aí diz homens idosos. Homens idosos aqui não é necessariamente homens de cabelo branco. Homens idosos aqui são homens experimentados. Pensa comigo, pessoal aí que conhece alguns seriados da TV americana que reproduz nos seus seriados a família da classe média americana, que passa aos montes aqui no Brasil. Muitos passam, outros não, mas muitos passam. Por exemplo, os Flintstones. Quem é o Fred Flintstone? O Fred Flintstone é um bonachão, um irresponsável, é alguém que não tem a liderança da família, até o cachorro manda nele. Esse é o seriado dos Flintstones. Os Simpsons. Quem é o Homer Simpson? Igualzinho ao Fred Flintstone. Tolo, bobão, irresponsável, grotesco. A pessoa sóbria, moderada, sensata na família, quem é? A esposa. Os Jetsons, aquele seriado que fala da família do futuro. O mesmo padrão se repete. Família Dinossauro. O Dino é um idiota que é manipulado pela mulher e pelos filhos. Gente, o que esses seriados estão pregando, dizendo ou revelando? Na sociedade americana, que é padrão para muitas outras ao redor do mundo, existe uma banalização do papel do homem na casa e no lar. É o que eles estão dizendo. Na nossa sociedade, o papel do homem foi banalizado. Quem é o líder do lar? É um bonachão, é um irresponsável, é um idiota. As famílias hoje em dia, quem mandam nelas? As mulheres. Segundo o apóstolo Paulo, num processo de ensino sadio, é o homem. Pode ler aí depois. É o homem quem diz como as coisas devem ser. Eu quero dizer aos meus amigos aqui, aos homens, a Bíblia diz que é responsabilidade nossa
a liderança das nossas casas. Nós somos os sacerdotes do nosso lar e Deus irá cobrar de cada um de nós. Paulo diz a Tito: homens experimentados são aqueles que exercem o seu papel de chefe da casa. Nós, homens, preste atenção nisso. Nós, homens, não podemos chegar para as nossas esposas e dizer o seguinte: ó, resolve esse problema aí que eu não estou com cabeça para isso não. Responsabilidade nossa, está dizendo Paulo aqui. Faz o que você achar melhor porque eu estou muito cansado. Paulo diz: isso é pecado. É responsabilidade do homem tomar conta do seu lar e responder por tudo que acontece ali. Pode ler aí, 2º capítulo de Tito. Nós precisamos assumir o nosso dever e a nossa responsabilidade. E aí Paulo diz: só assim os filhos verão os pais da forma como Paulo os descreve aqui. Infelizmente, irmãos, infelizmente, o que esses seriados da TV americana, o que a nossa sociedade sente, percebe e vê nos dias de hoje, é que os filhos, eles veem em seus pais meninos crescidos. Quem é seu pai? Meu pai é um adolescente que amadureceu. Hoje nós temos homens de 30 e 40 anos que só mudaram o tamanho do carrinho. Deixa eu falar uma coisa para você que é homem que está aqui. Seu filho, antes de ser seu amigo, ele é seu filho. Ele deve tratar você como pai, com respeito, com obediência. Mas para ele tratar você com respeito e com obediência, é você que deve se impor. Esta é, sem dúvida, uma das grandes lições de Paulo a Tito. Paulo diz: Tito, você precisa ser um homem maduro. Você não pode ser um adolescente que cresceu. Tito, você precisa ser modelo para aqueles homens que ainda não entenderam isso que eu estou explicando aqui. Tem um livrinho ali, fora ali, eu já vi, do Paul Walsh, pequenininho. 10 razões, 10 acusações contra a igreja, alguma coisa assim. Na 9ª, Paul Walsh conta que quando ele está viajando de avião, os caras que sentam perto dele começam a puxar assunto com ele e perguntam assim para ele: o que você faz da vida? E ele diz: eu sou marido. Não, estou perguntando o que você faz. Eu sou marido. Não, qual a sua função? Eu sou pai. Não estou entendendo o que você está falando. Meu filho, ele diz: a minha responsabilidade é ser marido e pai. Nas horas vagas eu prego. Irmãos, não existe nada mais importante do que o nosso lar. Deus vai cobrar de nós a educação dos nossos filhos. Deus vai cobrar de nós, homens, se nós fomos omissos e se nós não fizemos aquilo que é responsabilidade nossa fazer. Exorta os homens mais velhos que sejam equilibrados, respeitáveis. Será que os nossos filhos falam com a gente de modo respeitoso? Sóbrios, sadios na fé, no amor
e na constância. Verso 6, Paulo diz: exorta de igual modo os jovens para que sejam criteriosos. Critério aqui, o que é? O que é critério? Critério é aquilo que nós utilizamos para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões. Aqui no Brasil, as principais e maiores decisões que uma pessoa toma acontecem entre 15 e 28 anos. Um número considerável de batismos acontece nessa faixa etária. É nesse período que se define a profissão a ser seguida até o fim da vida. É nessa etapa da vida que normalmente as pessoas se casam ou pelo menos estão planejando se casar. Então, possuir bons critérios é fundamental para o jovem. Por isso que Paulo diz: jovens, vocês precisam ser criteriosos. Gente, algumas escolhas erradas nessa fase da vida, elas são irreversíveis. Já era. Escolheu errado, você vai ter consequências da sua escolha errada para o resto da vida. Em alguns casos para a eternidade. Não tem como voltar, não tem como mudar. Não tem como tentar modificar escolhas erradas que nós fizemos e que agora já era. Você deve conhecer, eu conheço, uma quantidade enorme de pessoas com 35, 45 anos reclamando, lamuriando, chorando das escolhas que fez no passado, na juventude. Por que eu escolhi essa carreira? Por que eu não ouvi o pastor naquela situação lá? Por que eu me casei com determinada pessoa? Paulo diz: olha, os jovens, eles devem ter critérios. E devem ter critérios porque essa fase da juventude é um momento de escolhas e decisões fundamentais e principalmente irreversíveis. Leia lá o livro de Daniel, primeiro capítulo de Daniel, verso 8. Quando Daniel chega lá na corte de Nabucodonosor, quando ele chega na Babilônia, quando ele e seus 3 amigos são levados escravos para a Babilônia, diz o livro que quando eles se deparam com todas aquelas possibilidades, diz assim o verso 8, resolveram firmemente Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ou seja, quando ele chegou, ele tomou uma decisão, ele falou: a minha vida aqui nesse país estranho, daqui para frente, eu não vou me contaminar, eu não vou mesclar, eu não vou fazer as coisas que os outros fazem. Assim que ele chega, logo de cara, ele toma uma decisão que vai pautar toda a sua vida ali na Babilônia. Ou seja, quando ainda jovem, ele decide que ele não vai se envolver com as coisas erradas. Então, gente, as decisões que nós tomamos num determinado momento das nossas vidas, elas vão afetar toda a nossa existência. E normalmente, essas decisões são tomadas quando? Na juventude. Não é por acaso que Paulo vira e diz a Tito: exorta os jovens, instrui aos jovens, abre os olhos dos jovens para que eles sejam criteriosos. E aí eu quero dizer aos jovens que aqui estão, e digo também a mim isso: toda geração, ela tende a achar que a geração anterior era pior do que a dele. A geração anterior era pior. Boa é a geração atual.
inteligente, descolada é a geração atual. Apesar de pensar assim, a Bíblia diz assim: existe muita sabedoria em ouvir as pessoas idosas.